Mesma forma que eu fiz ontem, eu não vou ler o texto inteiro na íntegra. Assim, hoje são vários textos propostos para o dia de hoje, são 4, e eu vou só comentar e ler algumas passagens, e especialmente focado no Evangelho de Lucas. Você tem percebido que esse ano inteiro a gente está lendo o lecionário mais o Evangelho de Lucas. Então, será legal você passar o Evangelho de Lucas inteiro, entender o que está acontecendo, e aqui são os atos de Jesus. Então, é bom saber. A Anunciação, nós estamos aqui na terceira semana da Quaresma, ou seja, estamos no meio da Quaresma. Então, no meio da Quaresma, esse clima de contrição, de arrependimento, de entender o tamanho do Senhor, a nossa pequenez, as nossas impurezas, e aí a gente depara com esse texto que é a Anunciação, que muda tudo, né? Quando o Verbo encarna, ele é anunciado, e Maria diz, sim, fiat, faça a tua vontade. O fiat de Maria, assim, isso é maravilhoso, gente. Então irrompe no meio disso tudo, assim, a vinda do nosso Senhor, o Verbo vai ser encarnado. Então vamos ler. No sexto mês, ou seja, no sexto mês depois do nascimento de João Batista, tá? Então no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, é a descendência de José. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, e disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Ou seja, algumas versões vêm, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Sabe que essa oração, enfim, é texto bíblico, viu, gente? E ela ficou intrigada com a palavra, ou seja, por que ele está dizendo assim, alegra-te? E ela ficou espantada e começou a pensar qual o significado dessa saudação. Tem um anjo aqui falando comigo, pedindo uma saudação tão assim diferente. O que será que significa isso? Aí o anjo vai e acrescenta: Não temas, Maria. Ou seja, não tenha medo, não fique aflita, fique em paz. Não temas. Encontraste graça junto a Deus, e eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande. Gente, ele que começa assim, olha isso, não tenha medo não, faz ideia do que vai acontecer na sua vida. O Senhor achou graça na sua vida, o Senhor ama você, o Senhor gostou de você, o Senhor olhou para você e achou digno de viver uma coisa incrível. E o que vai acontecer é que você vai dar à luz um filho, ele vai se chamar Jesus, Emanuel, e ele será grande. Ele será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. A coisa começa a ficar cabulosa aqui. E ela, casada com José, descendente de Davi, você tem ideia de quem é Davi? O grande, o maior rei de todos. O grande esperado. O povo clamava. Será que um dia teremos um momento como o reino davídico? Será que a gente vai ter um grande rei, tão grande, nobre e guerreiro e forte, enviado por Deus, como Davi já foi para nós? E ele fala, ó, o seu filho vai sentar no trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre. E o reinado dele não terá fim, ou seja, um reino eterno está por vir. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Ou seja, mas ela não é noiva de José? Sim, ela era só noiva, não eram casados ainda, não tinham tido relação sexual, por isso ela é chamada de a virgem se chama Maria. Então ela pergunta, cara, mas como é que vai ser isso? Vou dar a luz agora? Eu sou noiva, eu não tenho relação com homem nenhum. E hoje respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Gente, essa imagem das sombras aqui é importante, porque tem vários textos bíblicos e alguns salmos que falam da sombra. Essa que poderia ser como a sombra que a asa de um grande pássaro cuida dos seus pintinhos, dos seus filhotinhos, ou também a sombra das grandes nuvens luminosas que guiavam o povo e fazia sombra, ou seja, estão seguindo o caminho, e o Espírito Santo virá, vai te cobrir, o Altíssimo vai te cobrir, ou seja, a Trindade aparece aqui, né? O Espírito Santo virá sobre você, e o grande Pai, o Altíssimo, fará sombra sobre você, e por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. A Trindade inteira agora está sobre você. O Espírito sobre você, o Filho dentro de você e o Pai fazendo sombra sobre a sua vida. Gente, não existe mulher
tão agraciada quanto Maria. Essa cena aqui é maravilhosa. Como uma humana, uma de nós, um ser humano como eu e você, Deus olhou, achou graça e colocou tamanha glória, tamanha presença. Os profetas não tiveram esse tipo de experiência. Nenhum anunciador, nenhum pregador, ninguém. E Deus achou essa graça para uma jovem comum, a virgem da cidade aqui de Nazaré. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E continua. Também Isabel, a sua parenta, né, concebeu um filho na velhice, que era o João Batista. E este é o 6º mês para aquela que se chamava de estéril. Ou seja, lembra disso? Olha, ela velha, ela era estéril e está lá com o bebê no colo. Entendeu? Lembrando ela dos feitos que Deus já tinha feito recentemente. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Lembrando ela, animando a fé dela. Então, aí vem, alguns autores dizem que como se tivesse os anjos parando, toda a criação assistindo essa cena aqui, porque as hostes celestiais tinham consciência do que estava acontecendo. Deus vai para a terra, sabe? A salvação esperada, a grande mudança, toda essa querela história que se desenvolvendo agora vai chegar num momento importantíssimo. E achou-se uma jovem. Deus mandou Gabriel lá, desceu lá e começou a conversar com essa jovem, explicar para ela o projeto. Você vai dar à luz o rei do reino eterno sem fim. E aí a resposta, então, depois dessa conversa de Maria: eu sou tua serva, Senhor. Ou seja, sou escrava tua. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Na Vulgata Latina é fiat. Faça. O sim de Maria. Digamos que toda a criação, o universo, ouvindo aquilo, certamente os demônios tremendo. Eu acho que nossos dias de fazer aqui o que quiser está acabando. O dono de tudo está chegando. É um absurdo. Vai encarnar dentro de uma humana. Enfim, a terra começa a sentir o tremor da vinda do Deus Todo-Poderoso, aquele cujas palmas das mãos criaram tudo. Vão entrar dentro de uma pessoa por meio do Espírito Santo, com a sombra do Pai. E enfim, gente, é isso. A Anunciação. A Anunciação é um grande ato aqui do Evangelho de Lucas. Você tem várias cenas, né? O Evangelho de Lucas começa com um pequeno prólogo, aí depois vem a anunciação do nascimento de João Batista, ou seja, fazendo conexão com os profetas anunciaram. Agora tem um profeta aqui que vai batizar Jesus e tal. Aí tem a anunciação do nascimento de João Batista, logo depois a anunciação para Maria, né? O Gabriel, o Espírito Santo sobre ela, a sombra, e ela dizendo: eu sou escrava sua, Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser. Faz em mim segundo a tua palavra. Gente, e o anjo a deixou, e o anjo foi embora, é isso. Os textos de apoio de hoje tem o de Romanos, e eu vou ler só um versículo que diz assim: se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através de um único homem, mas muito mais os que receberam a abundância e graça do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ou seja, a morte veio por meio de um só, Adão lá pecando, né, um homem, e agora a salvação também veio por meio de um homem, sabe? Então, e é como os textos do Novo Testamento interpretam isso aqui. Toda a queda, né, a derrocada da alma humana, que começou com o pecado, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. E isso foi anunciado lá por Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. E o texto está falando aqui da intervenção de Deus, das várias intervenções de Deus na história, da providência de Deus guiando a história, e o povo estava desanimado, então ele falou: calma, virá um sinal. Sabia que o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, ou seja, Deus conosco. E aqui em Lucas se cumpre tudo isso. Gente, isso é maravilhoso. Primeiro, tem coisa aqui para você pensar junto comigo. A primeira é a postura humilde e de espanto diante de tamanha glória, mas de obediência de Maria, dizendo assim: nossa, então eu tô podendo demais, velho.
Deus está olhando para mim, me dando moral. Não é isso que ela fala assim. Ela fala assim, como é que pode ser uma coisa desse tamanho? E a resposta dela é assim, eu sou tua escrava. Faz de acordo com a tua palavra. Eu estou aqui disponível para isso. E nós, podemos dizer assim como Maria? Gente, olha, Jesus encarnou e não nos deixou. Nós agora somos parte do corpo místico de Jesus. Fazemos parte desse grande projeto. O Senhor está tocando a sua grande história sobre nós e por meio de nós. Nós emprestamos nossas mãos para que o Senhor toque as pessoas, cure as pessoas, nossa mente, nossa fala, nossa vida. Nós somos o corpo de Cristo. Você tem fé? O Senhor continua nos chamando, né? O Senhor continua enviando seus anjos a nós. E qual será a nossa resposta? Que a nossa resposta hoje seja como a de Maria. Nós somos como seu escravo, meu Senhor. Seja feita em mim a tua palavra, eu sou teu servo. Em nome de Jesus. Gente, que Deus te abençoe, tá? Se eu fico com você, eu espero que o exemplo de Maria e essa cena belíssima de Jesus chegando possa brilhar também e romper no seu coração. O Senhor é Deus conosco, é o que o profeta anunciou. O problema da humanidade, como Paulo disse, foi resolvido por meio de Jesus. Pelo sim de Maria, o nosso Senhor vem. Amém. Deus, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque hoje eu posso dizer que o Senhor está aqui conosco, comigo e com meus irmãos aqui, porque Maria disse sim. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, por vir nos salvar. Guia-nos, Pai, durante todo esse dia, durante essa semana, até a Páscoa, juntos nessa quaresma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um excelente dia da Anunciação. Deus te abençoe.